só, tudo o que você sempre quis saber de como explicar para uma criança como o cérebro funciona e as suas diferentes funções. Isso porque a gente sabe que o cérebro humano é o órgão mais importante do nosso corpo e é extremamente importante a gente saber como ele funciona. E para isso, a minha missão de hoje vai ser completa junto com a Maria Luísa, que é estudante do ensino fundamental. E hoje a gente vai mudar um pouquinho aqui as coisas. Ela que vai me fazer perguntas. Sim. Então, vamos para a primeira pergunta? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá. Então, como surgem nossos pensamentos? Bom, primeira coisa que você perguntou é extremamente importante. Os pensamentos, eles acontecem aqui dentro, ó, da caixa craniana, mais precisamente no cérebro. Tem uma parte anterior do cérebro chamado lobo frontal. A gente tem o direito e o esquerdo, que fica bem nessa região. É aqui que a nossa consciência, ela se manifesta. E todos esses pensamentos que ficam dentro da nossa cabeça, e a gente sabe que a gente é a gente, que o mundo ele existe ao nosso entorno, a gente pode criar, a gente pode pensar, lembrar de coisas, é aqui que acontece, Malu. É nessa região, através do trabalho de células pequenas chamadas neurônios. Ah, entendi. Então vamos para a segunda pergunta? Vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Se pensamos com o cérebro, então amamos com o coração ou com o cérebro? Essa pergunta é boa, hein? Quando uma pessoa está apaixonada, a gente tem geralmente aquele hábito de fazer o símbolo do coração, ou mostrar, não é verdade? Que é aqui que as coisas acontecem. Por quê? Quando a gente gosta de alguém, a gente tem alguma emoção, algum sentimento, a gente sente o coração bater mais rápido, a nossa pressão pode aumentar, até a nossa respiração, que é uma coisa que acontece aqui na caixa torácica, ela funciona de uma forma diferente. Mas, na verdade, as emoções da gente acontecem aqui, ó, dentro do cérebro. Mais precisamente, numa parte interna, que eu vou mostrar para você, chamada sistema límbico, que envolve desde uma região chamada hipocampo, onde a gente tem a nossa memória, uma região chamada amígdala, uma outra que faz com que a gente tenha a sensação do cheiro, como também toda essa área ao redor, chamada sistema límbico. É aqui que fica o centro das nossas emoções. Então, assim, a gente pode sentir o amor aqui no peito, no coração, mas, na verdade, todo esse processo acontece aqui, dentro da nossa cabeça. Então, a gente sente com o coração, mas a gente ama com o cérebro. É isso que você quer dizer? Exatamente. Tudo começa por aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Entendi. Então, próxima pergunta. Por que a gente não esquece como andar de bicicleta? Puxa vida, Malu, você vai fazer umas perguntas difíceis, hein? Eu acho que o pessoal aí de casa vai gostar de assistir isso. Aliás, né, deixa seu like aqui, escreva seu comentário, compartilha, fica ligadinho porque muitas novidades vêm pela frente. O que acontece? Quando a gente estuda, por exemplo, história na escola, ou mesmo português e matemática, o processo de aprendizado é um. Eu preciso levar essa informação, como a gente já falou, para os lobos frontais, região onde o pensamento é criado, e depois disso, então, principalmente quando eu durmo, na região do hipocampo, essa memória é organizada e fica ali para sempre. Quando a gente fala de aprender coisas motoras, então você deu o exemplo da bicicleta. Andar de bicicleta, andar de patins, andar de skate, vestir a roupa, até mesmo caminhar, dançar, coisas motoras. A área que fica envolvida nesse processo é diferente. Então a gente tem uma coisa chamada gânglios da base e uma outra parte chamada cerebelo, que é essa parte que fica aqui atrás. O cérebro fica nessa posição, numa região chamada fossa posterior, a gente tem o tronco cerebral e o cerebelo, responsável pela coordenação motora, pelo equilíbrio e pelo desempenho motor em algumas tarefas. E o que acontece? Quando você aprende a andar de bicicleta uma vez, para sempre isso fica guardado. Então tem muita gente, tipo a vovó, alguém que fala, não gosto de andar de bicicleta. Mas se você botar a pessoa sentada numa magrela e falar, vamos pedalar, a pessoa consegue pedalar. Entendi. Só uma perguntinha. Como você disse que o cérebro fica nessa posição, então o nosso rosto fica aqui? Exatamente. O nosso rosto fica nessa região, aqui é a face. Então aqui são os olhos, aqui o nariz, aqui é a boca. Aqui estão os lobos frontais, que é nessa porção mais anterior da cabeça. A gente tem os lobos parietais, que é nessa região lateral, mais alta, na cabeça como se fosse aqui. A região do lobo temporal, que é essa bem do lado, um pouquinho para cima da orelha. E uma parte posterior, chamada lobos occipitais, que fica nessa porção posterior. E você sabia que a gente enxerga com os lobos occipitais? Na verdade, não são com os olhos? Mas como se os olhos ficam aqui na frente
E Os lobos occipitais. isso aí, fica aqui atrás. Porque funciona da seguinte maneira. Os olhos, eles funcionam como uma máquina fotográfica. Então, todo estímulo luminoso, ele entra pela menina dos olhos, que é a pupila, essa parte pretinha que todo mundo tem, e lá atrás, numa estrutura chamada retina, essa imagem é formada. E o que acontece? Lá atrás, não é que tem uma câmera, mas tem algumas células especiais que conseguem identificar esse estímulo luminoso, que é luz, que é cor, que é movimento, e transforma em estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico, ele passa por uma estrutura que fica aqui embaixo, chamado nervo óptico, direito e esquerdo. Ele cruza numa região chamada quiasma óptico e depois essa informação ela viaja e aqui atrás, na região do lobo occipital, direito e esquerdo, então ela é interpretada e a gente tem a consciência da imagem formada. A imagem, a cor e o movimento. Então, Entendi. é uma coisa muito complicada. Uma pessoa, Malu, que tenha problema aqui atrás, por exemplo, teve um acidente ou enfim, tem um cego. tumor ou alguma coisa, ela pode ter os olhos funcionando bem, mas se o lobo occipital não funciona direito, ela simplesmente não enxerga. Entendi. Então, uma pergunta. Tipo, a pessoa é cega, o que acontece com essa parte aqui? Se ela deixa de receber estímulo luminoso, por exemplo, ela não nasceu cega, mas por causa de um problema oftalmológico ela ficou cega, ela deixa de receber o estímulo luminoso, existe uma compensação, e a gente chama isso de neuroplasticidade. O que significa isso? Eu preciso de informação para ter a minha vida de relação funcionando, certo? Então, o que acontece? A audição, ela fica mais desenvolvida. Então, a região do lobo temporal relacionada com a captação desse estímulo auditivo fica mais enriquecido. Então, eu começo a escutar melhor, eu começo a sentir o cheiro melhor das coisas. O meu tato, ou seja, a informação que eu consigo através do toque, fica melhor, porque são outros neurônios tentando fazer a vez dessa visão que foi comprometida, trazendo muita informação para dentro do próprio cérebro. Entendi. Então, vamos para quinta pergunta. Vamos lá. Para que serve cada parte do nosso cérebro? Bom, o nosso cérebro ele é composto basicamente por dois lados. A gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E eles são grudados um com o outro através de um monte de fibras, que são comunicações, chamada principalmente de corpo caloso. É dito que geralmente a parte direita do cérebro tem mais a ver com a percepção artística e a lado esquerdo é mais racional. Não é bem assim, mas nós sabemos que o lado esquerdo, principalmente na maioria das pessoas, o processo da linguagem está desenvolvido aqui. Então sabe esse negócio de você escutar uma informação e entender? Então, o estímulo auditivo chega, vai aqui na região do lobo temporal, a gente compreende. E quando você quer falar, essa informação ela viaja até essa parte mais anterior, que é no lobo frontal esquerdo, e aqui você passa a coordenar a movimentação da sua respiração e desse aparelho fonatório. E aí você consegue articular as palavras. Além disso, a gente tem, o que eu já falei, a parte posterior, que é o lobo occipital, que serve para a gente enxergar, o lobo parietal, que serve para a gente sentir, o frontal, que serve para a gente pensar e desenvolver a criatividade, e o temporal, para escutar e para desenvolver principalmente a nossa capacidade de memorizar as coisas. Entendi. Então, próxima pergunta. Vamos lá. Vou fazer para você. Por que quando vemos alguma situação de perigo, ou sentimos alguma coisa queimando na nossa mão, nós conseguimos nos proteger? Todo mundo já nasce com um circuito dentro da cabeça de proteção individual e proteção da espécie. Então, antes mesmo desse pensamento chegar no lobo frontal e a gente entender que a gente está numa situação de risco, uma estrutura cerebral profunda chamada amígdala, que fica nessa parte interna dos lobos temporais, ela é acionada. Por exemplo, imagina, Malu, que você está no zoológico, tá? Uma situação, tipo um sonho. Aí, de repente, um tigre foge da jaula. E você vê aquela fera. O que você acha que imagina que vai acontecer? Eu vou correr dela? Você vai correr dela. Mas você acha que você vai pensar primeiro, vou correr? Muito antes de você pensar, suas pernas já começam a tomar a providência de botar você em movimento. E sabe por quê? Por quê? Porque essa amígdala foi estimulada, ela conversa com uma parte interna chamada hipotálamo e depois vai liberar adrenalina no seu corpo. A adrenalina é uma substância que faz com que a gente funcione com mais vigor.
Então, seu músculo da perna vai receber mais sangue e você vai perceber que é melhor você sair correndo, senão o tigre pode te matar. É por isso que muitas vezes a gente toma providência numa situação de perigo que a gente nem pensa e vai pensar só depois. Agora, tem uma coisa chamada arco reflexo. Por exemplo, quando você toca no objeto quente, mesmo antes de sentir que ele está quente, você acaba retirando o seu braço daquela situação de perigo. Porque tudo, na verdade, faz com que você proteja o seu corpo físico. Você já passou por isso alguma vez? Com o quê? Do zoológico? Do zoológico, ou da não, né? queimadura? Da queimadura, por exemplo. Não. Ou então alguma coisinha que você pisou no chão, tipo uma pedra, alguma coisa que veio te machucar. Ah, já. Isso já. E foi bem desse jeito que aconteceu, né? Sim, tipo, eu piso no chão, tiro bem rapidinho. É assim que funciona. Entendi. Então, próxima pergunta. Existe um cérebro mais inteligente do que o outro? Você diz de uma pessoa para outra? Sim. Tá. Da mesma forma que existem diferenças do corpo físico entre as pessoas, existem também diferenças do próprio órgão, do cérebro. Quando a gente fala de inteligência, você sabe o que é inteligência? Quando você pega uma criança assim na escola, um amiguinho seu que você acha inteligente, por que você fala que ele é inteligente? Porque ele sabe das coisas? Porque ele sabe das coisas? Inteligência, uma definição bem facinha assim, é a capacidade que a gente tem de resolver problema. Então, por exemplo, menino na escola tem uma prova, conseguiu tirar uma nota boa porque conseguiu resolver todas as questões, a gente chama de inteligente, certo? Sim. Tem cérebros que são diferentes. E isso acaba funcionando porque a gente tem uma genética diferente, a gente herda, na verdade, características diferentes do papai e da mamãe, que faz com que a gente, de repente, tenha mais facilidade para matemática, facilidade para português, facilidade para praticar esporte, mas não é só isso. Se a gente estimula o nosso cérebro diferente, ele pode dar um resultado também diferente. O que eu quero dizer com isso? A criança que presta atenção na aula, que chega em casa, faz o dever de casa, que estuda para a prova, ela tem muito mais chance de tirar uma nota mais alta e ter um desempenho melhor do que a criança que simplesmente fica esperando que o seu cérebro funcione de forma adequada. Então, sim, os cérebros são diferentes. Se a gente fizesse uma análise da inteligência, a gente veria a diferença entre um cérebro e outro, mas, na verdade, tudo depende da nossa força de vontade. Faz sentido isso? Faz. Acho que sim, né? Então, vamos lá. Então, como a gente pode ser mais inteligente? Que a Bom, gente é. Uma dica básica para a gente desenvolver o corpo da gente é exercitar, certo? Certo. Então, por exemplo, uma criança quer aprender a fazer... Fala um esporte aí que você goste. Um esporte que eu gosto? É, Educação física. educação física, mas dentro da educação física, vamos falar um judô, pode ser? Pode ser. Tá. Para a criança aprender judô, o que ela precisa fazer? Precisa treinar. Precisa praticar, não é verdade? Sim. E aí ela vai aprendendo e vai ficando craque, não é? A mesma coisa para a inteligência. Se você estimula o seu cérebro, se você não tem preguiça de tentar resolver um problema, de tentar entender, você consegue deixar o seu cérebro mais afiado. E até mesmo mais inteligente, porque inteligência é a capacidade de resolver problema, entendeu? Então, da mesmo jeito que a gente vai para uma academia e treina o corpo da gente, e o corpo ele fica mais habituado a resolver aquela situação, se a gente estuda mais e, na verdade, afia a nossa mente, mais inteligente a gente fica. Entendi. Então, tá. Então, você quer dizer, tipo, a gente faz um esporte, por exemplo, eu faço judô, eu pratico muito judô, muito, e eu vou ficando muito boa também. Exatamente, porque você vai, na verdade, exercitando o seu cérebro. E o que você fez aqui agora, por exemplo, na nossa conversa, que foi explicar o que eu respondi para todo mundo que está assistindo a gente, é um truque e uma dica da neurociência para você aprender ainda mais. Então isso vale para todo mundo que está assistindo a gente em casa, tá certo? Se eu tenho que estudar um assunto e eu quero ficar craque naquele assunto, não basta só eu ler, escutar ou escrever. Quando eu vou explicar para uma outra pessoa, o meu cérebro ele potencializa o jeito de funcionar. E eu consigo ficar até mais inteligente. Então a grande dica para todo mundo é o seguinte: estuda em casa, estuda na escola, pode estudar sozinho, mas se você treinar com alguém e você tentar explicar para outra pessoa o que você aprendeu, o seu cérebro ele aprende muito mais. Entendi. Então vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá, que você né? está uma excelente entrevistadora.
Obrigada. Vamos lá. Quando dormimos, o nosso cérebro também descansa? Então, ô Malu, esse é um assunto que merece aqui uma conversa longa, mas eu vou explicar para você. Na verdade, diferente do corpo da gente, que muitas vezes fica parado, o cérebro da gente, ele passa por fases durante o período do sono, entendeu? Uma delas é o momento em que a gente tem os sonhos. Chama sono REM. O que é isso? É um momento que, se a gente pudesse olhar uma pessoa, a gente veria. Ela está com o corpo totalmente relaxado, mas se você pudesse ir lá, e sabe assim, ó, abrir os olhos, você veria que os olhos estão movimentando com uma velocidade muito alta. Chama sono REM. Do inglês, Rapid Eye Movements. O que acontece nessa fase do sonho? O cérebro está funcionando a todo vapor. É o momento em que a gente pega tudo que a gente viveu no dia e essas memórias são organizadas, principalmente naquela estrutura que eu mostrei para você chamada hipocampo. Por isso que não adianta só estudar ou querer aprender uma coisa. Dormir é fundamental para que a gente tenha uma saúde do cérebro e que para que os nossos pensamentos sejam organizados. Então, o cérebro não fica paradinho durante o período da noite, ele trabalha. E olha só, trabalha muito. Então vamos lá. Ó, já estamos na 10ª pergunta aqui, vamos lá. Como a gente protege o nosso cérebro? Bom, a gente já entendeu aqui com as perguntas que você fez que o cérebro humano é um órgão extremamente importante, né? E para você que é uma profissional, uma estudante do ensino fundamental, você já sabe que se ele não funcionar bem, a gente não aprende nada, não é verdade? Sim. Agora, ele é um órgão que faz parte do nosso corpo, como faz parte o pulmão, o coração, os rins, os músculos, o estômago, o intestino e assim vai. Então o que acontece? Para eu tomar conta do meu cérebro, primeira coisa eu tenho que tomar conta do meu corpo, porque ele está dentro do meu corpo. Como que eu faço para tomar conta do meu corpo? 3 coisas, Malu, 3 coisas. Primeiro, eu preciso me alimentar de uma forma correta. Então, evitar comidas que sejam muito doce, muita fritura, muito salgadinho, muita comida processada. Comidas que a gente descasque mais do que a gente abre a embalagem, entendeu? Fruta, verdura, legume e assim sucessivamente. Além disso, tem que fazer atividade física. Quando a gente faz atividade física, o nosso corpo funciona melhor e o nosso cérebro também. E terceira coisa, a gente precisa descansar. Eu já expliquei para você, quando a gente está dormindo, a memória da gente é organizada dentro do cérebro. Mas não é só isso, isso é para cuidar do cérebro como um órgão. A gente também precisa cuidar, sabe do quê? Dos pensamentos que entram aqui dentro da nossa cabeça. Então, hoje em dia, por exemplo, não tem como eu não falar isso para você. Hoje em dia, com a internet e com diversas redes sociais e, enfim, acesso a tudo e tudo quanto é tipo de informação, muitas vezes a gente não presta muita atenção, mas informações entram dentro da nossa cabeça e não são informações tão boas assim. Por isso que é tão importante o papai e a mamãe, os professores, os mestres ajudarem nesse processo. A gente não deve ficar muito tempo grudado em aparelhos eletrônicos, deixando que qualquer tipo de informação entre dentro da cabeça da gente, porque isso pode atrapalhar o funcionamento da nossa mente. E por mais que o cérebro da criança esteja em desenvolvimento, e a gente sabe que a curiosidade faz parte de todo esse processo, às vezes uma informação errada pode, na verdade, interferir no desenvolvimento da mente. Porque você sabe com quantos anos o cérebro humano fica pronto? Não. O que você acha? Quantos anos o cérebro humano fica pronto? Fica maduro. Maduro? Uns 10? Sabe quanto? 11? Com 21 anos de idade. Então o que acontece é que quando um bebezinho nasce, durante os 2 primeiros anos, em que ele vai mamar bastante, vai ser cuidado pela mãe, o cérebro ganha volume. Durante a infância, ganha informação e habilidade. Na adolescência, ele já aprende como a vida adulta vai funcionar. Mas quando está chegando ali perto dos 21 anos de idade, essa parte mais anterior do cérebro, que é essa aqui, ó, que você me perguntou onde que os pensamentos acontecem, ela termina de amadurecer. Os neurônios, que são células que têm capinhas, que a gente chama de bainha de mielina, eles são totalmente revestidos e ficam mais eficientes. E você sabia que o nosso pensamento crítico, sabe aquela coisa de a gente saber que uma coisa é certa, errada, que comportamento a gente vai tomar ou não, ele fica pronto quando a gente tem essa idade. Por isso que é tão importante a gente cuidar da cabeça da gente, cuidar da saúde do corpo, mas principalmente gerenciar esses nossos pensamentos e entrada de informação.
Sim. Você gostou? Gostei. Gostei muito. Malu, eu vou te agradecer muito pelas perguntas que você me fez. Vou pedir para todo mundo aqui assistir esse vídeo, compartilhar com todo mundo e vamos deixar aqui também o seu canal no YouTube. Vamos? Vamos? Então, deixa pro pessoal aí, como é que chama o seu canal e o que as pessoas vão encontrar lá? Meu canal se chama Malulica. Não tem muitos vídeos, mas tem o suficiente para você assistir lá. É isso mesmo. Vamos seguir a Malu? Vamos lá. Pessoal, depois vocês podem deixar perguntas aqui, comentários. Eu e a Malu, a gente vai sentar junto no computador, vamos responder todo mundo, enfim, e levar para vocês e para as crianças que vocês gostam muita informação de qualidade. Combinado? Combinado. Malu, muito obrigado. De nada. Pessoal, até a próxima. Até!